Pessoal, bom dia. Estamos aqui reiniciando o nosso primeiro quadrimestre, né, nos termos, nas condições que todos nós sabemos, né, reiniciando o quadrimestre no contexto dessa pandemia e dos cuidados extremos que todos nós e também a reitoria da nossa universidade estão tomando para garantir ao máximo possível as nossas vidas, as vidas dos nossos entes queridos, né? E para proteger a comunidade, a população de um modo geral, né? Eu estou aqui de quarentena, eu e a minha esposa estamos aqui na casa da minha mãe. Minha mãe vai fazer 88 anos na semana que vem. Nós somos 3 irmãos e estamos nos revezando. Cada semana um dos irmãos vem para o apartamento dela, aqui na Vila Clementino, e passa a semana, né, cuidando da minha mãe. Então, e é justamente nessa semana que a gente está começando as aulas, é a minha vez, né? Então estou transmitindo aqui da casa da minha mãe, né? A ideia, né, hoje nesse nosso primeiro contato, contato virtual nós já temos, né, pelo grupo do Facebook, pelas correspondências, pelas comunicações que a gente troca, mas esse contato, né, em transmissão, estou testando pela primeira vez, vou utilizar o YouTube, né? A minha esposa Lúcia está aqui me ajudando, sem ela não conseguiria fazer isso, e vamos ver se dá certo, né? Estou otimista, eu acho que vai dar sim, daqui a pouquinho eu então faço a postagem, né? Bom, a minha ideia hoje não é entrar nas questões de conteúdo, né? Apenas começar falando sobre a temática do nosso trabalho, né? Nossa disciplina de análise de conjuntura, ela já é uma disciplina diferenciada em relação às outras, né? É uma disciplina que pede, e eu tenho abordado sempre dessa forma, né? Pede um tratamento laboratorial, quer dizer, uma disciplina voltada para a prática de análise de conjuntura, né? Sem prejuízo da reflexão, né? E da fundamentação teórica sobre o assunto, né? E justamente a conjuntura é o que está sendo, né, foi ali transtornado, né, de uma forma radical no mundo inteiro pelo surgimento dessa pandemia do novo coronavírus, né, a doença Covid-19, né? Correndo o risco de exagerar, mas não é um risco tão grande, a gente pode dizer que dificilmente existe algum assunto importante hoje no mundo que não tenha sido abalado, influenciado fortemente pela pandemia. Vivemos hoje num mundo em que já não existem mais manifestações políticas, pelo menos manifestações políticas ao vivo, né? Fora um ou outro maluco que sai por aí, né, querendo quebrar a quarentena. No Brasil, o único lugar do mundo que a gente tem lugares desse tipo, mas tirando, né, tirando essas manifestações de patologia mental, a gente não está tendo manifestações políticas, né? Muitos países do mundo adiaram os seus processos eleitorais, né? Mesmo nos Estados Unidos, onde o calendário eleitoral está mantido, né, a própria agenda de discussão nos Estados Unidos, os tópicos que vão ter peso, né, na decisão dos eleitores estadunidenses também estão sendo, né, fortemente impactados pela questão da pandemia, né? A população do país certamente vai votar a partir de alguma avaliação sobre a conduta do presidente Trump, né, em relação, né, enfim, a pandemia que nos Estados Unidos, como vocês devem estar sabendo, está pegando fortíssimo, né, com mais força do que em qualquer outro país do mundo, né? As questões geopolíticas estão sendo muito influenciadas também, né, pela pandemia, o papel da China, o papel dos Estados Unidos, o papel da União Europeia, né? Então, nesse cenário, né, os temas que já tinham sido escolhidos pelos grupos, né, vão ter que ser todos, evidentemente, repensados e redefinidos à luz dessa pandemia, né? Eu acredito que a grande maioria dos temas, né, vão permanecer, né, os mesmos, né, porém, né, agora com essa nova ótica,
né? Então, o que era, digamos, um país como o Chile, por exemplo, né, que já vivia um processo bastante intenso de luta política, de manifestações, etc. Né, hoje a gente tem o mesmo Chile, com os mesmos atores, né, porém com esse elemento novo que é a pandemia e as medidas que estão sendo tomadas pelo governo e pela sociedade chilena em relação a, né, a esse problema sanitário. Né. Alguns assuntos novos, né, eles surgem, eles se colocam, né? Seria muito interessante, por exemplo, se alguém desse atenção e escolhesse como tema um país que é o Equador, né? O Equador, talvez vocês estejam acompanhando também, o Equador é o único país do mundo onde aconteceu aquilo que nós tanto tememos que possa vir a acontecer no Brasil, que é o colapso, né? Colapso da estrutura pública de saúde, privada também, né? Colapso até mesmo do sistema funerário no Equador, né? Resultando nas cenas dantescas que têm, né, sido vistas nas últimas semanas no Equador, né? Pessoas guardando cadáveres dentro de casa, né? Corpos sendo colocados na rua, né? E, enfim, coisas que nem é bom mencionar, né? Agora, assim, nesse nosso primeiro bate-papo. Né? Mas então, então, do ponto de vista de conteúdo, né, o que eu queria dizer nesse nosso primeiro contato é isso. Né? Quer dizer, vamos repensar os temas, né, inserindo esse elemento fundamental, decisivo, que é o coronavírus. Né? Eu postei no grupo do Facebook um longo texto com o nosso calendário de aulas, né, e uma série de normas, de procedimentos, né, de explicações sobre como a gente vai funcionar, né, agora nesse quadrimestre. Né. Se alguém tiver alguma sugestão, se alguém quiser discutir algum ponto, a gente está em tempo ainda, né, estamos no primeiro dia desse reinício das aulas. Eu estou aberto às sugestões de vocês, às críticas construtivas, às propostas, né, para a gente ir aperfeiçoando, né, a nossa disciplina. Né. Bom, algumas coisas só que eu queria dizer aqui nessa gravação. Né, eu vou responder depois as perguntas de vocês, né, pelo menos nessa fase, pelo menos com a tecnologia ou o domínio da tecnologia que eu tenho, que é muito baixo, né, a gente vai trabalhar de uma forma muito simples, né, então estou transmitindo para vocês essa mensagem e depois vocês podem responder por escrito no grupo do Facebook, né, e eu, né, imediatamente vou responder aí a vocês. Né. As minhas participações em vídeo, a ideia é eu postar sempre nos horários de aula. Se alguém não puder assistir no horário da aula, não tem problema, assiste quando quiser, responde, comenta, pergunta quando quiser, né? E eu vou respondendo. Durante o horário da aula é melhor porque aí, né, a gente vai estar fazendo isso em tempo real. Mas não há problema se alguém por qualquer motivo não puder estar ali com o seu celular ou o seu notebook ligado no horário oficial da aula, faça isso no horário que puder, né? E o importante é permanecer conectado, interagindo, né? Informado e participando, né? Da disciplina. Né? Não vai haver nenhum tipo de controle de frequência. Né? As faltas que tinham sido contabilizadas durante o período inicial de 5 semanas estão sendo desconsideradas, né? Então não existe a questão, né? A questão de falta, existe a avaliação. Né? A avaliação, eu coloquei ali uma fórmula de avaliação. Estou informando a vocês no grupo, não vou explicar aqui agora, porque é um pouco complicado, nem tanto, né? Acho que vocês vão entender sem dificuldade, e eu também vou estar à disposição para esclarecer as dúvidas em relação a isso. Né? Aliás, por falar em avaliação, quero deixar claro aqui a minha preocupação fortíssima com o tema que apareceu durante o debate dessas últimas semanas, que é o tema da inclusão, exclusão, eventual exclusão
de alguns alunos. Eu até agora não conheço nenhum caso nesse sentido, mas é possível que existam. Então eu peço a vocês o seguinte, quer dizer, se alguém, né, algum de vocês ou algum colega com quem vocês tenham contato, né, aqui na nossa disciplina, né, tiver algum problema, né, tecnológico que impeça ou que dificulte, né, a participação nessa disciplina, né, que entre em contato comigo pelo meu e-mail institucional ou pelo grupo do Facebook ou pelo Messenger, né, e eu me comprometo a fazer todo o esforço possível para incluir justamente, né, esse aluno ou aluna que tiver algum problema, né? Quer dizer, o objetivo da universidade é proporcionar a inclusão educacional, e eu estou muito, né, a minha vida inteira, né, o meu compromisso político da vida, né, me leva, até por uma questão de coerência, a dar prioridade a essa questão, né? Eu tenho aqui algumas anotações, deixa eu ver se eu não esqueço nada do que eu anotei aqui como as questões mais importantes para falar para vocês, né, aqui nesse momento, né, em relação à dinâmica do nosso trabalho, né. O que nós vamos fazer nessas 7 semanas, basicamente, é construir um trabalho de análise de conjuntura, né, a partir de temas, né, que estão sendo definidos, né, foram definidos já no período anterior, agora vão ser confirmados ou modificados, né, a partir né, dos critérios de vocês, com a minha participação também. Então, o cronograma de aulas, né, ele é focado essencialmente nas atividades em grupo, né? Algumas aulas expositivas estão previstas, né? Essas aulas expositivas, elas têm uma função complementar, né, diante do mais importante, da nossa tarefa mais importante, que é o trabalho em grupo, né, a ser executado nessas 7 semanas, né, e a gente substituindo o contato presencial que a gente já teria, né, no planejamento inicial dessas aulas, substituir pelo contato virtual dentro das condições difíceis, né, excepcionais, complicadas que nós estamos enfrentando, né, nessa pandemia. É isso basicamente, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu prefiro que vocês leiam, né, o texto que eu postei, né, agora nessa madrugada, e manifestem as dúvidas, os comentários de vocês, né? Aí em seguida, né, eu respondo, né, e a gente vai conversando aí nesse momento. Esse é o momento de acertar os ponteiros, né, a gente, né, aí se reposicionar para retomar as nossas atividades neste quadrimestre, né, e já na próxima quarta-feira, depois de amanhã, né, a minha ideia é já postar uma aula, né, já entrar ali no assunto mesmo de análise de conjuntura, né, retomar alguns pontos que eu já havia exposto presencialmente, né, na fase anterior, na nossa vida passada, pré-quarentena, e outras coisas eu estou agregando, né, até esse período, né, de prolongamento involuntário da nossa disciplina. A gente era para estar terminando agora, estamos recém continuando, né, ao menos, enfim, né, criou essa possibilidade de que eu lesse um pouquinho mais também, então vai dar para a gente ter um trabalho aí mais aprimorado, né, do ponto de vista conceitual. Tá, gente? Então, olha, é isso, tá? Eu vou parar por aqui essa primeira transmissão, né? Espero que eu consiga, que dê tudo certo, eu consiga postar, né? Daqui a alguns minutos espero estar no YouTuber, iniciar a minha carreira de YouTuber, né? Quem sabe eu fique milionário falando no YouTube, nunca se sabe, né? E então é isso, tá? Então deixo aqui a minha saudação a vocês, tá? E enfim, estou muito contente de voltar, né,
em contato, né, com vocês, meus alunos, minhas alunas, né, a gente tocar o bonde para frente e estamos juntos, né, aí nessa parada, vamos enfrentar essa pandemia, vamos dar a volta por cima, né, vamos fazer aí um bom trabalho. Ok, gente? Então, bom dia para todos, boas semanas, né? E vamos estar em contato aí, conversando esses dias todos. Então, tchau para vocês. Eu vou ligar daqui a pouco o notebook, né? Já vou estar aí conectado, né? Conectado no nosso espaço virtual, né? E aí vai dar para a gente esclarecer dúvidas, trocar ideias, né? Iniciando o nosso trabalho. Tá bom, gente? Então eu paro por aí. Um abraço a todos. Até mais.